Olá, estudante do 8º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Eliana, aqui comigo está o Hermes, e a aula de hoje é sobre equação do segundo grau incompleta. Nós já falamos as definições de equação do segundo grau. E hoje nós estamos fazendo os exercícios que estão na página 42, na semana 6 do PET do terceiro bimestre. As habilidades nós vamos continuar trabalhando. Resolução de problemas, como resolver uma equação do segundo grau do tipo incompleta, identificando as suas raízes. A fórmula geral de uma equação do segundo grau é o valor que acompanha o x ao quadrado. Então, sempre vai ter esse termo que a gente chama, deixa eu pegar o lápis para reforçar aqui para vocês, esse valor que acompanha o x ao quadrado é o termo que a gente chama de coeficiente A. Neste exemplo aqui, olha, o coeficiente A é igual a 1. Então, esse valor aqui, ó, que acompanha o A é igual a 1. O valor de B é o que acompanha o termo x, a incógnita, né? Que é o valor de x. E o valor, o termo independente, nesse exemplo aqui, é igual a 3. Então, quando eu tenho o valor de A, o valor de B e o valor de C, né? Eu tenho uma equação do segundo grau completa. Neste caso, esse exemplo, eu tenho o A igual a 1, o B igual a menos 2 e o C igual a 3. Quando que nós vamos ter uma equação do segundo grau incompleta? O A nunca pode ser zero. Então, um exemplo aqui, nós temos menos 3x ao quadrado mais 9x. Quem que é o zero aqui? É o C. Então, nós temos A igual a menos 3, esse valor que acompanha o x ao quadrado é o termo coeficiente A. O valor que acompanha o x é o B. E o C não tem número, né? Igual esse aqui, né? Que nós temos o número, o termo independente. Nós temos o valor de C igual a 0. Então, quando B ou o valor de C é igual a 0, nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Na semana anterior, nós vimos uma equação do segundo grau incompleta em que o B que era igual a 0. Então, nós temos o A aqui nesse exemplo. O A é igual a 1, o B é igual a 0 porque não tem o valor que acompanha o x. Eu tenho o C, que é o termo independente. Então, neste caso, também é uma equação do segundo grau incompleta. E pode acontecer de B ser igual a 0 e C também ser igual a 0. Então, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Quando que vai ser completa? É quando eu tenho todos esses três termos. O A, que acompanha o x ao quadrado, o B, que acompanha o x, e o C, que é o termo independente. Bom, o A nunca pode ser 0, porque senão não é equação do segundo grau, ok? Então, observar esses valores do coeficiente. Nós vamos resolver agora o exercício 3, que está na página 42. É um exercício que a letra A, B, C, todos os exercícios, todas as letras desse exercício 3, são equações do segundo grau incompleta em que tem um valor de B. B é diferente de 0.
e C que é igual a 0. O exercício 1 da semana anterior nós já resolvemos. Quem quiser rever a aula, como que resolve equação do segundo grau incompleta quando eu tenho o valor de C e o B que é igual a 0. Neste caso, eu posso colocar, vou separar primeiro os coeficientes, o A é igual a 5, então o A é igual a 5, o termo que acompanha o x ao quadrado, então o A é igual a 5. O B é igual a menos 75 e o C, que é o termo independente, é igual a 0. Então, a equação do segundo grau incompleta. Como resolver? Como resolver? Eu posso encontrar uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz numa equação do segundo grau. Neste caso, eu posso encontrar duas raízes assim, colocando o x em evidência, que a gente chama, que é colocar entre parênteses. Neste caso, se eu multiplicar 5x vezes x, vai dar 5x ao quadrado. Por que eu coloquei o 5? Porque o 5x menos 15, eu vou multiplicar 5 vezes menos 15, voltou na de cima. Menos 75x. Um outro jeito, professora, de resolver seria colocar em evidência só o x. Então, eu teria 5x menos 75. Então, se eu multiplicar, vai dar 1 vezes 5, vai dar 5x ao quadrado, menos 75x. Então, eu posso colocar o número em evidência se for, entre parênteses, multiplicar e voltar esse valor no mesmo valor da equação original. Essa é a equação original. Então, tanto faz eu apresentar assim, não coloquei o 5 em evidência, ou assim, colocando o 5 também. Vai dar o mesmo jeito, mesma solução, a forma de fazer. Eu tenho, neste caso, o 5x igual a 0. Então, se 5x é igual a 0, é a mesma coisa que x, passo o 5 para cá dividindo, 0 dividido por 5 vai ser 0. Então, a resposta de uma das raízes é x igual a 0. E a outra? A outra vai ser x menos 15, eu vou passar o 15 para o outro lado, então vai ficar x igual a 15. Então, eu tenho duas raízes, o x igual a 0 e o x, que a gente pode separar x' ou x duas linhas, igual a 15. O conjunto solução, eu posso mostrar assim, olha. Conjunto solução, entre parênteses, x pertence a R. Que R que é esse? Conjunto dos números reais. O x' é igual a 0, essa solução, e tem duas raízes. X duas linhas é igual a 15. Ok? Então, essa é a resposta do exercício 3, letra A. O exercício B, 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Quais são os coeficientes? O A é igual a 2, o B é igual a menos 3 e o C é igual a 0. Como resolver essa equação do segundo grau incompleta? Mesmo jeito, se eu tenho B e não tenho C, eu vou colocar o x entre parênteses. Neste caso, quando eu colocar o x entre parênteses, se eu multiplicar, tem que voltar na de cima. Vamos conferir? X vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. X vezes menos 3, x vezes menos 3 vai dar menos 3x. Voltou na de cima, então
o parênteses está certinho. Então, coloquei o x entre parênteses, agora eu separo. Eu tenho duas raízes, uma que o x vai ser igual a 0 e outra que esse valor que está dentro do parênteses vai ser igual a 0. Então, eu tenho x igual a 0 e aqui eu tenho 2x menos 3, eu passo o 3 para cá. Então, menos 3 vai passar, depois do sinal de igualdade, vai passar a ser 3. E o que eu faço com 2 que está multiplicando o x? Eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, eu posso dar a resposta desse x em forma de fração assim. Tanto faz eu escrever 3 sobre 2, né? 3 meios assim ou assim. Todas as duas respostas estão em forma de fração. Ou então, eu posso pegar este número e dividir e encontrar o número decimal. Olha. 3 dividido por 2, 3 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 2 vai sobrar 3 menos 2, sobrou 1. E agora, professora, resta 1. O que eu faço mesmo para continuar dividindo? Vou colocar essa vírgula para determinar um número decimal. O 0, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Então, dá um número decimal 1,5. Eu posso dar a resposta em forma de um conjunto solução ou assim, ó. Neste caso, eu tenho x' igual a 0, que é este aqui, e x duas linhas igual a 1,5. Ou também em forma de conjunto solução. Solução é igual a x pertence a R, tal que x é igual a 0, x, e x duas linhas igual a 1,5. Então, é uma resposta para essa equação do segundo grau. Letra B, está lá na página 42, exercício 3, ok? A letra C, eu tenho menos 3x ao quadrado. Então, o A é o que acompanha o x ao quadrado. Então, A é igual a menos 3. O B é igual a 12. E o C? O C é igual a 0. Equação do segundo grau incompleta, em que eu tenho o valor de A e de B e não tenho o C. Como encontrar as raízes? Colocar o x em evidência. Neste caso, além do x, eu posso colocar o 3. Vamos ver se vai voltar ao valor de cima. Menos 3x vezes x vai ficar menos 3x ao quadrado. Menos vezes menos 4 vai dar mais, menos vezes menos, mais 12, 12x. Então, voltou lá na equação original. Então, quando eu coloquei esse x entre parênteses, está certinho. E agora? Eu vou separar em duas equações para achar as raízes. Menos 3x, que é esse aqui, vai ser igual a 0. Então, x é igual a 0. A outra é x menos 4 igual a 0. O x eu vou passar para o outro sinal de igualdade, vai ser igual a 4. Então, eu tenho equação do segundo grau com duas raízes, x igual a 0 e x duas linhas igual a 4. O conjunto solução, eu posso colocar, né, o conjunto solução assim. Solução é igual a x pertence a R, tal que x igual a 0, x' e x duas linhas igual a 4. Posso colocar assim também a resposta, ok? Letra D. A letra D
primeiro os coeficientes. O A é igual a 4, o B é igual a menos 3 e o C é igual a 0. Como achar as raízes? Coloco o x em evidência, então vai ficar dentro do parênteses, na hora que eu multiplicar x vezes 4x, vai ficar 4x ao quadrado. Voltou nesse. Agora, vou multiplicar x vezes menos 3. Vai ficar menos 3x. Então, certinho. Voltou, coloquei o x entre parênteses certinho. Sempre é bom conferir se você fez certo. Agora, eu vou separar as duas raízes. Uma que vai ser x' igual a 0 e a outra que vai ser x duas linhas, vai ser assim, 4x, que é esse termo que está dentro do parênteses, 4x duas linhas menos 3 igual a 0. E aí, eu passo menos 3 para depois do sinal de igualdade, vai ficar 3 positivo. Então, eu posso dar a resposta assim, em forma de fração, x duas linhas é igual a 3/4. Ou eu posso dar a resposta assim, em número decimal. Então, a resposta também pode ser em forma de conjunto solução. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x' é igual a 0 e x duas linhas igual a 3/4. Se eu não quero colocar em forma de fração, eu vou ter que colocar em forma de número decimal. 0,75, ok? O exercício 4, que está na semana 6 do PET do terceiro bimestre, lá na página 42, é um exercício em que revê a área retângulo, a área de um retângulo, de uma figura plana. A área de uma praça retangular é 108 metros quadrados. Qual a medida do comprimento dessa praça, sabendo que o lado menor mede 9 metros? Então, eu tenho esse lado menor aqui, ó, que mede 9 metros. E eu quero descobrir quanto que é este lado. Para calcular a área de um retângulo, este lado é igual a esse, mas o cálculo da área, né, eu multiplico esse lado, que é igual a esse lado é igual a esse. Bom, se eu multiplicar esse lado que eu não sei, vai ficar vezes esse, vai ficar assim, olha. Área do retângulo, 9x é igual a 108. Então, esse 9 que está multiplicando x, eu vou passar para o outro lado dividindo 108 dividido por 9. Quanto que dá 108 dividido por 9? Fazendo a divisão dá 12 metros. Então, este lado aqui, que eu acabei de encontrar, mede 12 metros. Se eu multiplicar 12 vezes 9, é igual a 108 metros quadrados, a área da praça. Então, encontrei uma observação importante. Aqui, nós não temos o x ao quadrado. Então, essa é uma equação do primeiro grau. Eu não tenho x ao quadrado. Quando que é mesmo equação do segundo grau? Quando eu tiver desse tipo, x ao quadrado menos um valor ou mais um valor que acompanha o x, um termo independente se for equação do segundo grau completa. Neste exemplo aqui, eu tenho uma completa. E pode ter também equação do segundo grau incompleta. Quando que é, então, do segundo grau incompleta? Nós vimos várias aí. Menos 3x igual a 0. É um exemplo. Ou x ao quadrado menos 64 igual a 0. Outro exemplo de equação do segundo grau. Então, vocês vão observar
que tanto equação do primeiro grau quanto do segundo grau são muito aplicadas no nosso dia a dia. Obrigada, até a nossa próxima aula.